E ele ficou ali. Ele ficou numa área de conforto, né? Ao ponto que Saul se colocou perante aquele povo. Saul se colocou perante ele. Saul se colocou para guerrear com ele. E quem estava na retaguarda dele? Alguém que jamais poderia estar. Quem estava na retaguarda dele era Davi. E aí os príncipes filisteus olharam e disseram assim: o que faz esse homem aqui no nosso meio? Mas o que ele está fazendo aqui? Vocês estão loucos? Agora pode ser que no meio da guerra ele se volte contra nós. E os príncipes filisteus disseram que, olha, diga para que ele volte. Diga para que ele volte. E jamais ele poderia estar naquela situação. Jamais. E o que acontece? Davi, ele mandou voltar para a sua terra, para a sua cidade. E aqui ela chegou para Davi e falou: Davi, é melhor você não ficar no nosso meio, porque os príncipes filisteus estão dizendo que você não tem que estar aqui. E você vai me arrumar um problema. Então veja, Davi, ele não fez e não cuidou dos seus. Ele não cuidou das suas esposas. Ele não cuidou dos seus filhos. Ele não tinha nada no meio do exército filisteu. Ele jamais poderia se pôr contra o povo de Deus. Ele cometeu um erro estratégico nessa situação. E aí ele começou a colher o preço, porque ele chegou ao voltar a Ziclag, a Bíblia diz, e nós lemos, que os amalequitas fizeram o quê? Pegaram todos os seus bens, pegaram suas mulheres, pegaram seus filhos e levaram embora. E a Bíblia diz que eles abusaram das suas mulheres, abusaram das suas filhas. Então, quando Davi voltou e olhou para a sua cidade, o que ele percebeu? Foi tudo embora. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Quantas vezes na sua vida, por menor ou maior idade que você tenha, você não se sentiu perdido? Bom, agora foi. Agora já era. Agora não tem mais jeito. Agora não tem mais o que fazer. Né? Às vezes você se coloca numa situação tão difícil que você de repente não consegue resolver, não consegue achar saída, não consegue achar solução e você mesmo diz: agora está perdido. Mas Deus quer dizer para você nessa noite: nada está perdido. Nada. E nós temos que entender um ponto. Amaleque, na Bíblia, tipifica. O que é tipificar? Ele exemplifica, ele personifica a pessoa do diabo para conosco. Amaleque tipifica o nosso inimigo chamado diabo. E a Bíblia diz que os amalequitas tomaram aquele povo. Tomaram os bens de Davi. Tomaram a família de Davi. Tomaram as mulheres. Tomaram os filhos. Levaram embora. O que quer dizer isso? Demônios. Ah, mas eu não acredito. Problema é seu. Acreditando você ou não, eles existem. Acreditando você ou não, eles vão continuar agindo. E nós vivemos num mundo onde existem dois mundos, e nós temos que entender isso. Nós vivemos no mundo físico, que é esse que nós vemos, que é esse que nós percebemos, e nós vivemos no mundo espiritual, onde há anjos e demônios guerreando o tempo inteiro. E muitas das vezes, as atitudes dos anjos e dos demônios vão depender das nossas ações. Porque quando nós agimos errado, e abrimos brecha para que os demônios venham agir, eles vão agir. E eles não têm dó e nem piedade, que foi o que eles fizeram, usando aqueles homens para levar tudo que Davi tinha. Eu quero que você entenda, Davi era um líder, ele tinha mais de 600 homens na sua responsabilidade, ele tinha famílias na sua responsabilidade, ele tinha a sua própria família na sua responsabilidade. E no entanto, ele cometeu erros que jamais ele poderia cometer. E por conta destes erros, tudo se perdeu. Tudo foi embora. Mas Deus nessa noite quer te ensinar que nada está perdido. Deus quer restaurar alguns pontos em nossas vidas. Amém? Só que para isso nós precisamos ter uma linha de conduta. Primeiro ponto. Encare os fatos. Não adianta você ficar floreando, achando, né? Será? Não, encare. Olhe para a realidade das coisas.
Olhe para a realidade das suas ações. E como é que eu faço isso, Ronaldo? Primeira coisa, analise a sua vida e veja como ela se encontra. Analise a sua vida. Veja como ela se encontra. Olha o que diz o verso 3. Diz assim, ó. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos levados cativos. Eles chegaram, o que eles fizeram? Fizeram uma análise do que estava acontecendo. Bom, o fato foi todo mundo levado. Encare, analise a sua vida. Analise a sua vida e veja como ela está hoje. Como que ela se encontra? Como está a sua vida hoje? Você está feliz com a sua vida? Você está feliz com as coisas que têm acontecido com você? Você está feliz com a pessoa que você é? Analise. Deus te chama a um entendimento hoje. Deus te chama a uma compreensão. Encare os fatos. Será que algumas coisas que nós temos passado não são frutos das nossas atitudes anteriores? Analise a sua vida. Veja como ela se encontra hoje. Veja. Uma coisa é certa. Se nós não fizermos o correto, não iremos escolher o correto. E Davi encarou os fatos, analisou, fez o que tinha que ser feito. Segunda coisa, presta atenção nisso. Nós não somos super-heróis. Nós não somos super-heróis. Existe um conceito aí que parece que o crente ele só falta ser o ET de Varginha. É um ser tão espiritual que só falta ele sair voando. Crente não é isso, meu amado. Crente não é isso. Ser cristão não é isso. Nós não somos super-heróis. Nós somos seres humanos. Nós choramos. Nós nos angustiamos. Nós temos medo. Nós temos crises existenciais. Nós temos alegria. Tá certo? Temos atitudes boas, mas temos atitudes ruins. Mas nós não somos super-heróis. Somos seres humanos. E Jesus Cristo, quando veio, não quis fazer de nós super-heróis. Ele quis fazer de nós, na verdade, verdadeiros seres humanos. Olha o que diz o verso 4. Diz assim, ó. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Você está entendendo o que Davi fez? Davi foi para a casa de Deus como essa, pegou aqueles que estavam à sua volta e começaram a gritar, a chorar, Senhor, o que aconteceu? Onde que nós erramos? O que nós fizemos para acontecer isso? Senhor, nos mostra. Eles começaram a chorar, a gritar e se colocar na presença de Deus. Por quê? Porque super-herói, meu amado. Aqueles super-heróis que a gente vê na televisão, né? Que tudo ele pode, que tem uma força tremenda, aquilo é uma doce ilusão. A verdade é que quando os problemas vêm na nossa vida, nós nos sentimos muitas vezes pequenininhos. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus sim pode se fazer um verdadeiro super-herói em nós. Você está entendendo? A força não está na gente, está em Deus. Ah, Ronaldo, eu tenho um problema que você nem sonha. Meus queridos, eu fui diagnosticado de que um dia eu tinha uma bronquite tão, segundo os médicos, rara, que toda vez que virasse o tempo, eu não iria poder simplesmente sair de casa, porque eu ia ter muita falta de ar. Houve um tempo na minha vida que eu subia 2 degraus, eu tinha que parar para... Mas só que um dia num culto simples como esse, uma irmãzinha chegou e falou assim, olha, Deus quer te curar, você quer ser curado? Eu falei, quero, bora. Então eu vou orar por você, você vai chegar em casa, vai jogar todos os seus remédios fora para ele. E ela orou.
Você crê? Creio. Ele piorou, pôs a mão em mim, e foi aquela coisa. E pai, eu cheguei em casa, olhei para os remédios, falei, e agora? Mas eu criei. E graças ao bom Deus. Jogar bola para mim na época, nem sonhar. Nem sonhar. Eu não podia nem andar, quanto mais correr. Mas só que Deus me curou. Deus me trouxe a vida. Eu tinha um dos meus filhos, meu gêmeo, um dia chegou no hospital, o médico falou assim, olha pai, você crê em Deus? Eu falei, creio. Crê mesmo? Creio. Então você começa a orar, porque teu filho está num estado difícil. Com menos de 30 dias daqui ele não sai, olha lá. E para vocês verem, tinha um menino, entre aspas, muito melhor do que ele, que em pouco tempo veio a falecer. E eu olhando para aquela situação, eu fiz um propósito com Deus. Senhor, se Tu és comigo, se Tu és Deus na minha vida, no 10º dia ele vai sair andando desse hospital. E aí, comecei a orar, comecei a buscar a Deus, me colocando na presença de Deus, e nada do meu filho melhorar. Aí meu filho entrou